esse contexto de mulheres na igreja, cara, é uma coisa... Vamos analisar a Bíblia como ela foi escrita. Eu sempre falo isso aqui, mas eu tenho que ter a consciência que tem pessoas que não vão conseguir entender o que eu vou falar. A Bíblia, ela é judaica, né? É judaica, e ela foi escrita na época da lei de Moisés. Você tem uma explicação na lei de Moisés? Jesus ele passa algumas situações por curar no sábado. A lei proibia uma pessoa ser curada no sábado, ou seja, a pessoa tem que ser curada outro dia da semana. O sábado era sagrado para eles. Paulo, quando ele encontra Timóteo lá em Atos dos Apóstolos, Paulo ele circuncisa Timóteo por causa de quê? Por causa da lei. Com medo de Timóteo sofrer alguma agressão pela parte dos religiosos. Aí se a gente traz para o lado das mulheres, as mulheres na Bíblia Sagrada, a gente está falando de uma Bíblia, de uma consistência machista, dizer assim, que a Bíblia ela fala a mulher não tinha valor nenhum na Bíblia Sagrada. Não tinha nenhum. Quando Paulo fala para a mulher ficar em silêncio lá na carta aos Coríntios, ele está falando o seguinte, que aquilo ali, quem ordena é a lei. A mulher ela não poderia falar dentro do santuário, dentro do templo. A mulher ela não poderia andar com a cabeça descoberta, porque se fosse pego na rua era apedrejada. Então o contexto era o seguinte, Paulo, na minha interpretação, Paulo queria proteger as mulheres, cara. Porque se os homens eram apedrejados, imagina as mulheres que não tinham valor nenhum. Meu Deus. Olha o contexto do que a gente está falando aqui. É sério que eu estou falando. Se tiver algum teólogo aí do outro lado aí, né, que possa me ajudar dentro dessa minha visão, porque as mulheres eram discriminadas, as mulheres eram tratadas como animais naquela época, escravas dos seus senhores, né? Aí imagina uma mulher dentro de um lugar pregando. Ela ia ser apedrejada, cara. Os homens já eram. Quantas vezes Paulo foi levado para fora do templo para ser apedrejado? Por quê? Porque estavam falando de Jesus. Imagina uma mulher, estou falando do homem, imagina de uma mulher. Então, eu na minha concepção, Paulo estava querendo proteger. Aí quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, se não me engano, 14, que ele fala para a mulher ficar em silêncio, ele fala, porque isso quem ordena é a lei. Tem que obedecer à lei. A lei não pode ser, uma mulher não pode pregar, porque a lei diz que ela não pode. Só que quando a gente vai lá para Romanos 10, no versículo 4, quando está falando da lei, Jesus fala, cara, a lei se cumpre em Cristo. Cristo cumpriu a lei. A partir de hoje, meu irmão, a gente não precisa mais obedecer à lei. Então a gente tem que ver o texto, o contexto, o porquê foi escrito para poder... Porque a mulher não pode ser pastora. Se você me provar isso dentro da Bíblia, se você for usar esse texto aí, já caiu por terra, que eu estou falando. A mulher não poderia nem andar de cabeça descoberta, senão ela era apedrejada na rua. Imagine ela falar, ela pregar dentro do templo. A mulher tem que ficar calada. As mulheres eram tratadas feito animais na época da lei. Aí se você pegar o ministério de Jesus, o ministério de Paulo, o ministério dos homens que andaram com Cristo, a maior parte deles era de mulheres. Pô. Foram as mulheres que no sacrifício lá de Cristo na cruz ficaram até o final. Foram as mulheres que foram lá buscar o corpo. Foram as mulheres. Jesus ele deu tanta moral para as mulheres, meu irmão. Né? Ainda tem gente, mulher feminista aí, que não gosta de Jesus. Cara, tu devia glorificar o nome de Jesus, porque Jesus deu o direito de você falar o que você fala hoje, cara. Foi o evangelho que libertou. Forte, Brasil. Então não tem como a gente pegar a Torá e dizer a mulher não pode, porque Moisés falou que não pode. Moisés também falou que se um filho desobedecesse seu pai era para ser levado para fora e apedrejar. Se um homossexual, um filho fosse homossexual, teria que ser condenado a apedrejamento. Se uma mulher fosse pega num ato de adultério, era para ser apedrejada. Pô, mamado, vamos parar de viajar aí, vamos ver as escrituras como ela é, não do jeito que você quer que seja. Quer voltar para a lei? Então vamos lá, pô. Vamos fazer uma nova reformulação do evangelho, que precisa, né? Forte, Brasil. Explanação muito boa. Obrigado pelo carinho aí, Pastor Naldo. Vai ser apedrejado já. Isso que ele não quer, é meu problema. sonho. E baseado no que ele falou,